Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um IEP Talk da Câmara Técnica de Mecânica e Produção do Instituto de Engenharia do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos um assunto bastante interessante que chama-se escoamento multifásico e será proferido por dois professores universitários, mestres e doutores, da Universidade de São Carlos, São Paulo. Teremos o professor Marcos Fortulan e teremos também o professor Francisco Nascimento, né? O assunto será subdividido entre os dois, assim que for necessário, para que, obviamente, nós tenhamos o conhecimento dos dois que estão desenvolvendo essa parte de sensoriamento. Temos, agora, em relação ao IEP, nós temos a gestão do nosso presidente, Horácio Guimarães, e amanhã nós teremos, então, lançado no canal do YouTube esse vídeo na íntegra, ok? Então, aqueles que não puderam ver hoje, amanhã poderão, através do link disponível www.iep.org.br. Basta entrar no nosso canal do YouTube ou no nosso site do Instituto de Engenharia para ter acesso às informações e os palestrantes, tá? Ok? O Giancarlo, nosso coordenador técnico da Câmara Técnica de Mecânica, vai fazer a apresentação dos dois professores. Sejam bem-vindos. Mano, boa tarde a todos. Agradeço a participação de todos. Agradeço também a participação dos nossos palestrantes, o Francisco Nascimento e o Marcos Furlan. Estão hoje em São Carlos, como o Moura falou. Eu espero que todos aproveitem bem, que digamos, um assunto muito interessante, um assunto muito técnico, é algo realmente científico. Então, eu agradeço a todos mais uma vez e convido a quem quiser participar da nossa Câmara Técnica de Mecânica. Marcos, por gentileza. As perguntas nós vamos colocar no PIA, né, Giancarlo? Exato. Todo mundo que precisar fazer pergunta, nós vamos começar agora às 17, vamos encerrar às 18 a apresentação, feita pelos dois. E aí as perguntas, por favor, entrem na aba QEA, que é Question and Asks, e, por favor, façam as perguntas. No final, das 18 às 18h15, 18h20, nós vamos estar lendo para os dois professores as perguntas específicas. Ok. Então, eu agradeço. Bem, boa palestra para todos. Marcos, muito obrigado. Ok, já aparece minha tela? Perfeito. Bom, boa tarde a todos aí, obrigado para todos que estão tendo a oportunidade, investindo seu tempo aqui com a gente nessa apresentação. Quero agradecer aí o Antônio Carlos, tá, por estar nos abrindo essa possibilidade de divulgar esse nosso trabalho, e ao IEP aí por estar abrindo esse espaço para a gente. Okay? Bom, a gente vai trabalhar aqui, nós vamos estar falando sobre sensoriamento de escoamentos multifásicos, uma tomografia por wire mesh. Essa apresentação eu vou fazer junto com o professor Francisco, tá? Eu faço a parte da introdução, ele vai fazer a parte de conceituação, da técnica, e aí eu faço um fechamento. Okay? Bom, eu sou aqui, fazendo uma apresentação minha, sou engenheiro de produção mecânica, formado aqui pela Escola de Engenharia de São Carlos, a ESC-USP. Fiz o meu mestrado também aqui na ESC, pelo Departamento de Produção Mecânica, na área de planejamento, e fiz o meu doutorado aqui pela Engenharia Mecânica, mas na área de manufatura. Profissionalmente, eu trabalhei por cerca de 30 anos numa multinacional aqui de São Carlos, a Tecance. Eu tive uma trajetória sempre na produção, eu comecei na produção, tá, como trainee e terminei, né, concluí meu ciclo lá como gerente de unidade de negócio de manufatura. E também tive uma passagem pela Universidade de Ribeirão Preto, ou na ERP. Então, veja, a minha formação, tanto acadêmica quanto profissional, sempre foi na área de manufatura. Tá?
E a minha missão nesse grupo, né, quando eu vim nesse grupo aqui, há cerca de 1 mês, 2 meses que eu estou trabalhando com esse grupo aqui, baseado na minha experiência em indústria, ver como é que a gente consegue pegar um desenvolvimento científico, acadêmico, e levar ele para uma aplicação comercial. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais agora para frente. E agora o professor Francisco, ele faz a apresentação dele, por favor, Francisco. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, assim como o Marcos falou, né? Agradecer ao Antônio Carlos e ao Bruno, né, pelo contato, pelo convite da palestra, e também ao IEP por estar nos abrigando aí, por estar expondo esse projeto nosso. Bom, eu sou engenheiro mecatrônico, fiz meu mestrado, meu doutorado, né, todas essas formações aqui na USP de São Carlos, né, no caso o mestrado e o doutorado na área de termofluidos, sendo que o doutorado eu passei um período lá no Departamento de Engenharia e Ciência Nuclear do MIT. E tenho experiência docente no IFISP, do campus de São Carlos, né, no curso de manutenção de aeronaves, e também agora como professor temporário aqui na USP do campus de São Carlos, do Departamento de Engenharia Mecânica. Além disso, né, estou realizando essa pesquisa, que é sobre o sensoriamento WireMesh, que é uma parceria da Universidade Federal do Espírito Santo com a USP de São Carlos. Então, ela é uma pesquisa feita por lá, né, só que executada aqui na USP de São Carlos, e visa justamente a construção de um sensor WireMesh para ser aplicado lá no circuito multifásico da UFES. Então, passo a palavra de novo para o Marcos. E obrigado. Bom, nós estamos aqui dentro do LEMI. O que é o LEMI? O LEMI é um laboratório de escoamentos multifásicos do Departamento de Engenharia Mecânica da ESC-USP. Tá? Ele é um laboratório especializado em escoamento multifásico, em pesquisa de escoamento multifásico. Ele possui toda uma estrutura laboratorial e instrumentos para estudar o escoamento dessas misturas de fluidos imexíveis com ou sem particulado sólido. Né? Fornece também apoio para a medição de propriedades dinâmicas de escoamentos multifásicos. A motivação para esse trabalho é que, se a gente pegar as entregas, né, que são feitas nos programas de pesquisa das universidades, institutos de pesquisas, se essas entregas acabam sendo produtos, serviços ou conhecimentos não forem devidamente tratadas ao final, né, do programa dela, corre um risco muito grande desse conhecimento acabar ficando na prateleira. E com isso a gente acaba perdendo o potencial de transformar esse conhecimento em produto e serviço que vai agregar valor à sociedade, poderia estar agregando valor à sociedade, agregando valor aos próprios participantes do programa, os pesquisadores, as pessoas que participaram dele, desenvolver tecnologia no Brasil, que por não estar desenvolvendo aqui, a gente acaba sendo obrigado a importar essa tecnologia a custos altos. Então, isso é o que nos motivou a montar esse grupo aqui, e também a estimular, né, com isso, as pessoas, né, os nossos pesquisadores aqui, a ter essa visão de, né, mudar essa visão de o que eu estou desenvolvendo e o que eu posso transformar, né, num produto, e aí desenvolver também o espírito empreendedor de cada um. Então, essa é a nossa motivação. Nosso objetivo, então, nesse projeto, tá? Eu estou trabalhando com um grupo aqui, eu estou coordenando esse grupo, é pegar, então, a entrega dessa pesquisa, né, esse conhecimento, esse produto que foi desenvolvido nessa pesquisa, e transformar num produto comercial, tá? E um produto que, obviamente, resolva um problema da sociedade. O WireMesh, o topógrafo WireMesh, ele foi escolhido aqui pelo professor aqui do departamento, o coordenador do departamento, o professor Oscar, tá? Para ser o produto desse estudo aqui. Então, o WireMesh, ele é fruto de 2 doutorados aqui, tivemos 2 doutorados aqui na USP, aqui no LEMI, e tivemos também um pós-doutorado, que é o professor Francisco está coordenando agora, tá? E também a gente gostaria de divulgar a capacidade do LEMI em desenvolver soluções, né, para escoamentos multifásicos, que não se limita ao WireMesh. Tá? Bom, a metodologia que nós estamos adotando para fazer esse trabalho, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é um estudo conceitual,
Então, a gente está atualizando, né, os trabalhos que já foram feitos, doutorados que já foram feitos, atualizando a revisão da literatura sobre essa tecnologia, suas aplicações potenciais, e também estudar um pouco sobre negócios, sobre empresas, tipos de empresas, como que a gente abre uma empresa, se é uma startup, se é uma spin-off, se é uma MEI, se é uma ME, se é uma Eireli. Então, a gente também estamos trabalhando nessa parte de revisão, né, estudando esse assunto. E, óbvio, a gente tem que ver no estudo conceitual se essa ferramenta se essa tecnologia tem uma aplicação prática e se ela funciona. Tá? Então, essa parte de revisão, a gente já está trabalhando nela. Tá? Já estamos com um grupo nosso aqui, já estamos fazendo essa parte de revisão da literatura e de negócios. E a parte de tecnologia, se ela funciona na prática e se ela tem uma aplicação, essa parte está concluída, até baseada nos estudos anteriores dos doutorados. Depois, nós vamos na etapa que eu, particularmente, até considero a mais importante, né, que é analisar o mercado. Então, nós temos que divulgar essa ferramenta. Ela não é uma ferramenta conhecida aí no largo conhecimento do âmbito industrial. As pesquisas que nós fizemos até agora não identificaram para a gente nenhuma aplicação em uso do iMesh. Tá? Então, a gente tem que começar primeiro a divulgar o que eu tenho, o que é essa ferramenta, o que ela faz. E aí, na sequência, fazer uma prospecção do mercado. Né? Existe uma necessidade, a gente quer descobrir nesse trabalho nosso aqui, existe uma necessidade no mercado para a qual essa tecnologia seja uma solução? Ou, como a gente costuma dizer, né, existe uma dor para a qual o iMesh seja o remédio? Se a gente descobrir que existe, né, essa dor aí, e onde que ela está, já é um grande caminho avançado aí. Né? E podemos descobrir também que existe uma dor, mas essa dor não é aparente, ela é uma dor latente. E a gente pode melhorar, né, a condição atual, que a gente acabou aprendendo a conviver com essa condição atual, a gente consegue melhorar, conseguiríamos estar melhorando, então, com a aplicação do iMesh, uma questão de segurança, melhorar a questão de segurança do processo, a qualidade, a produtividade, uma vez que eu consigo controlar, né, o meu fluido que está, a quantidade que eu estou colocando de fluido nos meus condutores lá. Tá? Se há mercado, depois a gente vai ter que falar, bom, há mercado, então eu vou ter que descobrir qual que é esse nicho de mercado, né, para a gente poder direcionar as nossas conversas, nossas tratativas. Né? Então, é um mercado industrial químico, sucroalcooleiro, é um mercado de perfumaria. Qual que é esse nicho de mercado? Ou é um mercado de laboratório, somente acadêmico? Tá? E depois, se esse mercado está disposto a pagar por essa tecnologia. Porque a tecnologia tem um custo e muitas vezes o mercado não consegue enxergar ou a gente não consegue fazer um payback dessa tecnologia. Então, essa é a fase 2 desse estudo que a gente está coordenando aqui. Tá? A divulgação da ferramenta, essa palestra aqui é uma grande oportunidade para essa fase aqui. A gente já fez algumas divulgações aqui na região também, tá? Mas essa palestra aqui é uma grande oportunidade. E estamos executando agora. Prospecção de mercado, a gente também já tem algumas iniciativas aqui na região. Então, a gente já fez aqui contato aqui com o Sebrae aqui da região, nós temos contato aqui com o ParkTech. O ParkTech é uma incubadora aqui de São Carlos, tá? Então, temos também esse contato. E com a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui de São Carlos, que é uma secretaria bastante atuante nessa questão de inovação, tá? Mas a gente precisa estender isso um pouco mais, precisamos ir um pouco mais disso. Então, também é um dos objetivos dessa nossa palestra aqui, dessa apresentação com vocês. Tá? Depois a gente vem na fase 3. A fase 3 seria, então, olha, cumpridas as fases 1, que é a revisão, cumprida a fase 2, que é o mercado, existindo o mercado, obviamente, a gente vai partir para o lançamento do produto em si. Tá? Então, a gente vai vamos precisar ajustar essa tecnologia para as aplicações específicas, entender essas aplicações, né, fazer um mapeamento dessas aplicações, ajustar essa tecnologia e transformar ela numa ferramenta ou num produto. Tá? E depois temos que lançar uma empresa e fazer que a gente considera que vai acontecer aqui, uma spin-off. Né? Nós vamos ter que desmembrar do LEMI, né, para ter uma empresa independente para poder fornecer essa solução. Tá?
E aí, dentro de uma empresa formada, você vai ter que definir processo de produção, desenvolver fornecedores e parceiros, tratativa de custos, processo de vendas e entregas, que é uma rotina que eu vivi bastante nesse meu período dentro da indústria. E eu acho que é a minha principal contribuição para esse grupo. Tá? Bom, e feita a metodologia, a gente vai entrar agora na explicação dos conceitos que o professor Francisco vai fazer. Então, eu vou interromper a minha apresentação aqui para que ele possa dar início a dele. Ok? Bom, vocês estão vendo minha imagem, a tela? Perfeito. Ok. Perfeito, perfeito. Ok, então. Bom, então, primeiramente eu vou passar por um aspecto de motivação do porquê estudar escoamentos multifásicos, o que eles têm de impacto tanto na nossa vida quanto na produção industrial. São aspectos bem tentando passar de uma forma bem direta, não entrando muito a fundo, não entrando muito a fundo também nos aspectos conceituais do escoamento multifásico e depois passar por uma explicação do princípio de funcionamento do sensoramento wire mesh, e por que fazer esse tipo de medição, por que isso é importante. Então, eu começo até com uma provocação que a gente só está fazendo essa palestra, toda essa comunicação, toda a tecnologia que nos envolve, ela é devida aos escoamentos multifásicos. Isso por quê? Porque a gente só está aqui, só tem esse desenvolvimento tecnológico, essa utilização ampla energética por conta da era industrial. Isso se dá desde o início dela, com a utilização do vapor para promover deslocamento e promover produção de trabalho, a partir do motor de Newcomen, que é um motor a vapor, que primeiramente é o primeiro motor que opera continuamente, e passa pelo motor de James Watt, que realmente revoluciona toda a indústria, propicia o início da era industrial mas atualmente, esses motores todos, tanto o de Newcomen quanto o de James Watt, eles têm a produção aqui de vapor. Essa produção por si só, a geração de vapor, ela é um escoamento multifásico. Então, o motor a vapor ele alicerça a era industrial, e ele funciona graças a essa produção de vapor. Tá? Então, partindo para a utilização mais moderna do ciclo do vapor, a gente tem uma bomba que ela bombeia mediante trabalho de eixo, ela bombeia líquido para dentro de um evaporador, que é um gerador de vapor. Mediante o calor que é recebido por esse evaporador, esse líquido ele entra em ebulição e aí eu tenho a produção de vapor que toca uma turbina que gera trabalho de eixo. Então essa que é a parte interessante, a parte útil desse calor recebido. Só que, do contrário das máquinas a vapor antiga, esse vapor ele é condensado hoje nas máquinas que utilizam, nas termoelétricas, por exemplo, ele é condensado em um condensador, através da rejeição de calor para outro meio, então eu tenho torres de resfriamento, eu tenho diversos processos aí que eu posso fazer essa rejeição de calor. E aí então o meu vapor que entra ali, ele vira líquido ao longo desse condensador. E aí na forma de líquido ele pode ser bombeado novamente para ser evaporado ali no gerador e gerar mais trabalho ali na turbina. E aí o que eu tenho? A geração de vapor por si só é um escoamento multifásico, que é o escoamento bifásico da água da água na forma líquida com a água na forma vapor. E também a sua condensação. Então eu preciso ter um bom entendimento desses processos para poder
né, gerenciar isso de forma segura e fazer projetos robustos, né? Então, com isso, os escoamentos multifásicos eles estão presentes, né, na era industrial, desde a criação do motor a vapor, passando pelo motor a combustão interna, né, principalmente pelo processo de produção, né, do petróleo, por conta justamente da característica de extração, né, que eu tenho presença de água, óleo e outros elementos aí do petróleo, né, e inclusive também aqui na parte de engenharia nuclear, da parte nuclear, né, da indústria nuclear, e, claro, né, todas as termoelétricas, elas se baseiam, né, nesse ciclo do vapor. Tá? Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, toda essa disponibilidade energética que a gente tem é movida pelos escoamentos multifásicos. Tá? E aí, o que são esses escoamentos? Né? Então, por multifásicos, né, são diversas fases. Né? Então, é mais de uma fase imissível, que está escoando, e por fase a gente entende como um estado de agregação da matéria, né, sendo sólido, líquido ou gasoso, né, os mais comuns, aí, o uso normal do nosso dia a dia, da nossa engenharia. Né? E para um escoamento multifásico, né, se eu posso ter né, o escoamento sólido, né, sólido não escoa, né, mas se eu tiver uma das fases como fluido e que o sólido esteja disperso nesse fluido, né, então eu tenho a possibilidade desse sólido escoar. Né, e por fluido a gente entende que o material ele não resiste, né, a uma determinada tensão de cisalhamento. Então, ao ser aplicada uma determinada tensão de cisalhamento, ele passa a escoar. Então, isso ele é caracterizado como fluido. Né? E aí, já mencionei anteriormente até, né, da questão do escoamento bifásico, né? O bifásico é uma subcategoria do escoamento multifásico, né, que é já mais de uma fase. Eu tenho diversas configurações que ele pode ser dado, ele pode ser também trifásico e assim por diante. Né? Pode ter diversas fases aí escoando. Tá? E quanto à ocorrência dos escoamentos multifásicos, né, se a gente pensar nas ocorrências naturais, a gente pode ter transporte hidráulico, pneumático, parece meio industrial isso, né, mas é simplesmente a água ou o ar carregando particulados, carregando ou alguma outra fase, né, como seria o deslocamento de iceberg. Então, eu tenho um desgaste, uma sedimentação, né, das estruturas naturais que ocasionada pela água ou pelo vento, né, pelo ar. O próprio ciclo da água, né, o processo de evaporação, formação de nuvens, chuva ou neve, erupções vulcânicas, que eu tenho magma saindo do centro da Terra, junto com fumaça, junto com outros particulados que são despejados, né, na atmosfera. Próprios furacões, tornados, né, aqui já um exemplo de ventos muito fortes, que eles não só carregam, né, pequenas partículas aí que seriam areia, né, mas eles carregam até troncos, árvores, enfim. Eles têm essa capacidade, né, devido à força que eles exercem. E também no nosso próprio corpo, né, que o sistema de coagulação do sangue para fechar uma ferida, ele está carregando aquele sangue e entrar em contato com o oxigênio, com o oxigênio ele acaba, né, entrando nesse processo de coagulação. Então, eu tenho a presença da fase líquida com a fase sólida. E o próprio processo de transpiração, né, nosso mecanismo de controle térmico do nosso corpo, ele é baseado, né, no suor, que é a fase líquida, em contato ali com a fase gasosa, aí, que é a atmosfera. Né? Então, a gente tem esse mecanismo de rejeição. Já para a situação que a gente tem, né, seria a ação do homem aí, né, seria a ação artificial, né, nas indústrias, a gente tem diversos elementos, né, que vão compor aí os diversos setores industriais, né, que esses elementos eles estão presentes nesses setores. Né? Então, a gente não só eles estão presentes, mas como a gente quer otimizá-los, né? A gente quer um projeto robusto, a gente quer um projeto que não só atenda de forma eficiente, mas segura também. Né? Então, para isso, a gente precisa entender muito bem o que está ocorrendo dentro desses escoamentos, né? Para a gente poder fazer projetos robustos e seguros. E aí,
especificamente dentro da indústria de petróleo e gás, eu não tenho só essa motivação, né, de melhoria dos processos e segurança dos processos. Eu tenho também a parte de medição. Por quê? Vamos lembrar aqui que a gente tem os royalties do petróleo, né? Então eu preciso fazer uma medição aqui na plataforma de petróleo e para poder pagar, né, referente a essa extração. E para a Agência Nacional de Petróleo, o erro que o medidor fornece, ele é entendido para ela como petróleo. Então, se eu tenho um erro grande, eu estou pagando, né, água como petróleo. Então, eu não quero fazer isso, eu quero medir corretamente para eu pagar o justo. Né? Então, né, levando em conta aí o ponto de vista da indústria do petróleo. Então, tem ainda um adicional, que seria essa parte de medição do quanto que está sendo produzido. Né? Então, o percentual daquela produção precisa ser corretamente determinado para que eu possa, para que a indústria de petróleo, né, possa pagar o justo, né, e não pagar o erro do medidor, pagar a água como petróleo. E aí, então, né, de maneira resumida, os projetos, né, de perda de carga que vai impactar no bombeamento, né, que seria essa parte de transporte, os próprios processos, né, de melhoria de transferência de calor, de massa, tudo isso depende muito, né, da configuração que eu tenho, né, dos escoamentos multifásicos. Então, para eu fazer um projeto adequado desses termos, eu preciso da aplicação correta, né, de modelos físicos. E essa modelagem física ela é diferente para diferentes padrões de escoamento, que eu vou explicar daqui a alguns slides. Tá? E esses padrões de escoamento eles são função da disposição espacial das fases, ou seja, como que elas estão arranjadas dentro daquele tubo, dentro daquele escoamento, e dependendo desse arranjo eu tenho diferentes mecanismos físicos atuando. Então, se tem diferentes mecanismos físicos atuando, eu tenho diferentes metodologias de projeto para serem aplicadas. E não só isso, né, tem diversos outros parâmetros aí que são importantes para o escoamento multifásico, mas eu também tenho, né, a fração de fase, que é muito importante para o controle, né, então eu posso utilizá-la para controlar meu processo, e também para medição da produção, né, como foi o exemplo ali da indústria de petróleo e gás. E aí, num estudo de revisão da literatura, Tompkins et al., ele mostra que ainda não tem uma técnica consolidada para medição de escoamento. Né? Foi feito um estudo, um apanhado geral da utilização das técnicas de medição multifásica, né? E foi concluído que ainda não tem, né, uma técnica consolidada. Então, para determinadas condições, determinados fluidos, ok, tem algumas técnicas que vão funcionar, mas de uma forma geral, né, que seja válida para todos os processos, as condições, né, não tem uma técnica, né, que é boa ali, que mede satisfatoriamente todas essas condições. E aí, se a gente pensa num cenário de desenvolvimento, né, da indústria 4.0, que parte dessa aplicação, né, dessa motivação, é justamente medir corretamente, né, todos esses parâmetros que envolvem o escoamento, o processo, né, qualquer processo, né, e aí no caso do escoamento multifásico, eu preciso medir corretamente. Já que eu não tenho uma medição consolidada, já que eu não consigo medir tão bem, consigo, né? Existe uma medição, existe uma atuação da engenharia, mas muitas vezes ela é feita de maneira empírica, então eu só eu levanto dados experimentais e me baseio neles, ou então faço o superdimensionamento, né? Então, só que isso acaba sendo limitado. Por quê? Porque eu só consigo melhorar aquilo que eu consigo medir. E se eu não estou medindo corretamente aquilo, eu fico um pouco limitado em termos de melhoria. Eu fico limitado em termos de para onde ir para melhorar o meu processo. E aí, com isso, tendo em vista essa motivação, agora eu vou explicar um pouco dos conceitos da medição, né, de escoamentos multifásicos. Então, a questão dos padrões de escoamento que eu falei anteriormente, né, eles são disposições das fases, né? A gente está olhando aqui o escoamento bifásico, e essa disposição das fases, elas não são só uma disposição que a gente olha e identifica, né, diferentes formas que ela assume. Né? Existem mecanismos físicos atrelados
a esses padrões de escoamento, que vão resultar em diferentes comportamentos, então diferentes metodologias de projeto para serem aplicados quando necessários, né? E aí, isso aqui é um dos primeiros mapas de padrão de escoamento, né, que leva em conta justamente aspectos físicos, né, e não simplesmente uma segregação do próprio observador. Então, o observador olha aquilo numa seção transparente e fala, esse padrão é diferente desse, né? Então, esse é um dos primeiros padrões que começa a ser, de maneira ali objetiva, segregar esses padrões de escoamento. E, posteriormente, foram sendo desenvolvidos mais ferramentas, mais mapas de padrão de escoamento. E aí, aqui eu tenho um vídeo que foi obtido aqui no LEMID, um escoamento trifásico, água, óleo e ar. Então, se a gente já tem bastante padrão de escoamento para diferentes configurações e mecanismos físicos para escoamento de 2 fases, imagina para 3 fases, imagina para mais fases, né? Então, aqui a gente verifica que isso foi feito com uma câmera de alta velocidade, que, né, da esquerda para a direita, a gente tem um aumento simplesmente na velocidade do ar. Então, a gente mantém a vazão de água e de óleo, e o único efeito que a gente está vendo aqui é a mudança da velocidade do ar. Então, a gente verifica a severidade com que esse escoamento vai ocorrendo, e, particularmente, esse terceiro escoamento, ele acaba sendo intermitente, e isso para a indústria de petróleo é muito... né, o segundo e o terceiro, na verdade, eles são muito severos para válvulas, porque eles podem dar um golpe, né? Pode dar o que é chamado golpe de Ariete, né? Que você acaba propagando uma onda de pressão que pode vir a destruir válvulas, né? Conexões, etc. Então, esse é um regime que tem de ser evitado pela indústria, né? Não só a indústria de petróleo, mas como qualquer outra que tiver essa mesma consequência. Tá? E aí, né, os padrões de escoamento, eles entram numa característica que a gente já viu lá, né, o aspecto de produção, né, do vapor aqui. Então, se a gente olha na seção de cada um desses padrões aqui, né, que eles vão evoluindo, a gente entra num terreno meio cinzento aí em alguns aspectos. Por exemplo, se eu tenho aqui nessa seção A e na seção B, se a gente observar bem, a fração de cada uma das fases, né, ou seja, o percentual que eu tenho de vapor e o percentual que eu tenho de líquido, a gente pode dizer, né, vai ter uma situação que eles vão ser o mesmo. Então, a mesma fração de fases, né, a mesma fração de líquido, a mesma fração de vapor. E, apesar disso, de ter a mesma fração de fases, eu tenho velocidade diferente, porque já que eu vou produzindo vapor aqui, né, eu vou produzindo cada vez mais vapor, então eu tenho que acelerar esse vapor. E com isso, na situação B, eu tenho uma velocidade do vapor maior. Então, só medir a fração de fase, que eu faço com alguns determinados medidores, ela não me é suficiente. Né? Por quê? Porque eu posso ter a mesma fração de fase para situações diferentes. Então, eu preciso, além da fração de fase, para determinar o meu padrão de escoamento, eu preciso também das velocidades, eu preciso de outros parâmetros que me levem a características mais exatas do meu escoamento, né? Então, nessa situação, eu tenho a mesma fração de fase, porém eu tenho diferentes disposições das fases. Então, não só eu preciso determinar essa fração, a quantidade que eu tenho, né, de vapor ou de líquido, mas eu também preciso determinar qual a posição que elas estão. Por quê? Aí eu tenho área de contato diferente entre as fases, eu tenho velocidade diferente entre as fases, e eu tenho, principalmente, né, fase diferente, né, a quantidade de fase diferente que está em contato com a parede do tubo. E isso é o atrito, né? Isso vai ser a perda de carga que eu tenho no tubo. E claro, se eu tenho fase diferente em contato, eu tenho também mecanismos de transferência de calor, né, quando pertinentes, né, dependendo da indústria que a gente estiver falando, dependendo da aplicação que a gente estiver falando, eu tenho diferentes mecanismos aí funcionando, né? Então, mais uma motivação para a gente estar estudando esse tipo de escoamento, tá? E aí, levando em conta também essa situação A aqui, se eu posso, né, ter uma seção transparente, que eu já mostrei vídeos aí anteriores,
que eu posso identificar, né? Então, se esse meu tubo é transparente, eu posso olhar, né, e colocar uma câmera que faça identificação desse padrão e posso fazer alguma medição. Só que aí eu tenho algum problema, né, que seria o acesso ao escoamento. Porque, por exemplo, se a gente imaginar essa bolha aqui, ela está na frente dessa outra com relação à câmera. Então, eu não consigo saber que essa bolha está aqui. Essa outra, se a gente, né, traçar uma linha aqui de um raio de luz, né, de um raio luminoso, a gente vai perceber que uma está fazendo sombra na outra. Né? Em termos, né, sombra, ela está, né, sendo uma barreira para que eu identifique aqui a outra bolha. Então, com isso, a gente vai tendo algumas limitações aí de determinados mecanismos de medição. Tá? Então, para a medição da distribuição espacial das fases, que é muito importante, né, ela não é trivial, né, o que a gente geralmente faz? A gente utiliza um contraste, né, um contraste de propriedades, né, entre as fases, ou efeitos. Né? Então, por efeitos, eu posso dizer assim, por exemplo, transferência de calor, posso utilizar o atrito, que né, a perda de carga local ali das fases para poder identificá-las. Mas, de forma geral, é o contraste de determinada propriedade. Né? Então, levando em conta aquele desenho, aquela seção, né, sendo aqui a parte branca a fase vapor e a azul aqui a fase líquida. Né? Então, eu tenho a densidade da fase líquida e densidade da fase vapor. Com isso, eu consigo distinguir elas. Então, se eu consigo medir densidade, eu consigo medir qual fase que eu tenho. Né? Então, tendo isso em vista, esse contraste, né, essa medição de determinada propriedade de cada uma das fases, eu posso transferir isso num sinal elétrico. E esse sinal elétrico, né, jogo isso para uma eletrônica, né, pode ser um sistema de aquisição, pode ser uma eletrônica industrial, enfim, né, qualquer sistema que eu consiga, né, armazenar esses dados e tratá-los. E, então, eu faço a reconstrução dela, a distribuição das fases. Qual que seria um grande problema? Né? Quando eu não tenho acesso ao centro de escoamento, né? Que seria aquele caso de tentar enxergar, né, o que está dentro do escoamento através de uma seção transparente, né, um tubo transparente, só que uma fase está na frente da outra. Né? Uma bolha, um evento está na frente do outro. E aí, com isso, eu preciso de câmeras estéreas, eu posso fazer uma tomografia por raio-x, eu posso fazer uma tomografia, né, por ressonância magnética, posso fazer diversos métodos, né, feixes de raios gama, etc. e tal. Qual que é o problema desses? Eles requerem reconstrução da distribuição das fases. E esse processo de reconstrução, ele não é simples. Por quê? Se a gente imaginar um raio-x, um raios gama, né, você precisa fazer ele estéreo também, né, porque ele é uma projeção só em um sentido. Então, eu vou fazer algumas considerações, e aí posso ter erro nessas considerações. E também o próprio processo de medição deles é muito lento. E não só isso, o processo de reconstrução, né, utilizando alguns softwares e informação, ele não é imediato, ele precisa de um tempo de processamento. E aí, só a partir disso que eu consigo fazer a distribuição das fases. Então, a gente tem um problema aí, que seria uma demora na reconstrução, né, dessa distribuição das fases, então eu demoro mais para obter esses meus dados. Né? Então, eu não consigo ter uma medição em tempo real. Tá? E aí, com isso, a gente entra na tomografia por wire mesh, que é justamente uma das vantagens dela, conseguir fazer essa medição de uma maneira muito rápida. Então, o que é essa tomografia wire mesh? Né? Então, a gente tem um tubo que está acontecendo um escoamento, e aí a gente tem o sensor wire mesh, que ele é composto de fios que estão espaçados, né, entre si. E aí, antes da gente entrar na discussão de como que ela funciona, né, falar dos benefícios com relação a outras técnicas, né? Resgatar um pouquinho disso daí que já até foi falado um pouco, né? Então, como ela tem uma construção mais simplificada, ela tem um custo reduzido com relação às outras técnicas. Ela também tem melhor segurança operacional, já que eu não estou trabalhando com outras técnicas tomográficas do estilo radiação ionizante, né? Como é raio-x ou raios gama, ou então ressonância magnética, que tem um campo magnético muito denso. Então, melhor segurança operacional.
já que ela trabalha com sinal elétrico, tá? Então, e por trabalhar com sinal elétrico, ela tem uma alta taxa de aquisição e com isso ela consegue fazer uma tomografia com tempo, né, de aquisição altíssimo, então ela pode entrar na categoria de aquisição em tempo real. Tá? E agora a gente passa para a explicação de como que ela funciona. Tá? Então, nesse cruzamento, né, eu não tenho em si, a gente pega aqui uma dessas células de medição, né, que eu não tenho um cruzamento, né, mas para o escoamento, para a visão do escoamento, é como se eu tivesse um cruzamento desses fios. Né? E aí, nesse cruzamento, né, que é a célula de medição, eu meço uma determinada propriedade. E essa propriedade, né, ela vai ser atribuída a determinada fase. Então, eu tenho aquele contraste, né, que eu falei, contraste de propriedade, que eu estou medindo, e associando isso a alguma das fases. No caso, a nossa medição ela é feita através da distinção da impedância elétrica entre as duas fases. Então, eu consigo... a impedância elétrica ela é composta aqui pela resistividade e pela capacitância do meio que compõe aqui, né, essa célula de medição. E aí, então, eu consigo medir fluidos condutivos e também, né, distinguir o que é fluido condutivo e o que é fluido não condutivo. Então, por exemplo, água e ar, água e óleo, ou então fluidos não condutivos, mas que têm diferença aí da capacitância. Então, eu consigo fazer a distinção, por exemplo, de óleo e ar, que são fluidos não condutivos, mas eles têm diferentes capacitâncias aí. Tá? E também, né, como consequência, eu consigo distinguir não só água e ar, né, mas também água, ar e óleo, todos funcionando, todos escoando aí juntos. Tá? E com isso, né, eu faço a relação da impedância elétrica com a minha fase que eu quero, né, a fase que eu quero determinar. E aí eu tenho outras possibilidades também, né? Diversos autores aí fazem outras configurações de wire mesh, como por exemplo, né, a gente pode ter um plano de fios emissores e 2 planos de fios receptores. E aí eu tenho 2 planos de medição, e aí eu consigo, né, por correlação cruzada, verificar qual que é a velocidade de deslocamento das interfaces, né? E não das fases, mas das interfaces. E também alguns outros autores colocam, por exemplo, sensores de temperatura nessa célula de medição. Então eu consigo medir a distribuição de temperatura no escoamento, né? Ver se está uniforme, se as considerações estão válidas para esse tipo de situação. E aqui no caso seria um termistor. Bom, partindo para o funcionamento da wire mesh, o que a gente tem é que eu tenho um sistema, né, que gera sinal e recebe aquele sinal, faz aquela leitura, né? Então, um sistema eletrônico, ele gera um sinal de excitação, né, que é o sinal de entrada, e a partir de um seletor eletrônico, eu seleciono só um dos fios aqui. Tá? Então, esse seletor eletrônico, ele é atuado por essa eletrônica, né, que seria o sistema de aquisição, PC, né, uma eletrônica industrial, e aí somente um dos fios, né, que são os fios transmissores, ele é habilitado. E aí, né, no cruzamento aqui com os fios receptores, somente nesses cruzamentos com o fio que está habilitado aqui do transmissor, é que, após passar por uma amplificação de sinal, é recebido pelo sistema de aquisição. Fazendo a varredura de todos esses fios, eu vou adquirindo todos esses cruzamentos aqui, né, o valor de impedância elétrica de todos os cruzamentos, e com isso eu faço a correlação com as fases que estão escoando. Tá? Então, se eu faço isso numa velocidade suficiente que o meu evento não mude, né, então eu preciso, né, saber, né, de antemão, né, ter uma experiência, uma breve experiência com o meu evento, e aí eu faço uma varredura instantânea, que eu posso considerar como instantânea do meu escoamento. Então, eu tenho uma foto das fases que eu tenho ali naquele escoamento. Tá? Então, seriam pixels, né? Cada cruzamento desse eu posso considerar como um pixel, e eu tenho essa distribuição de fases. Né? Então, aqui é um sensor wire mesh produzido aqui no LEMI, que eu tenho o circuito que transmite esse sinal de entrada e distribui para os diferentes fios, né? No caso aqui é um wire mesh 16 por 16, que ele obtém esse sinal, né, de excitação e também qual desses fios que é habilitado, né, proveniente de um sistema de aquisição. E eu também tenho a placa aqui de amplificação de sinal que retorna para o sistema de aquisição. E aí com isso eu consigo, né, justamente ter resultados experimentais a respeito disso. Então aqui
A gente tem uma filmagem em câmera rápida, essa filmagem em 10.000 frames por segundo, tá? Então a gente consegue construir esse vídeo. Aqui que está o tomógrafo wide mesh, tá? Então aqui é uma vista lateral do escoamento. E aí eu consigo ter essa imagem. Aqui eu vou ter uma imagem da seção e aqui eu vou ter uma imagem longitudinal, que seria o equivalente aqui do que eu vejo nessa filmagem, porém lá no centro do escoamento, tá? Então eu observo aqui uma passagem de bolha, né? Uma bolha alongada, então que seria essa parte verde do escoamento, escoando junto com o óleo e a água. Então tem outra passagem de bolha aí. E esse filme, ele acaba sendo feito ao longo do tempo, né? Que é justamente o que a gente mostra aqui nessa imagem. Então aqui é uma integração dessa medição ao longo do tempo e a gente consegue associar com o padrão de escoamento. Não só medir a fração que eu tenho de cada uma das fases, como também eu consigo determinar a fração, o padrão de escoamento que eu tenho ali, ou seja, associar isso com determinados mecanismos físicos. Como outro resultado também aqui do LEMI, a gente tem o escoamento de água-ar em um duto anular, ou seja, eu tenho o escoamento aqui de fora de um diâmetro interno, né, e interno a um diâmetro externo aqui. Tá? Então, eu consigo justamente determinar aqui essa desuniformidade, né, essa passagem de vapor aí, no caso ar, né, pela wide mesh. No caso, a wide mesh está bem aqui no final do tubo, tá? Esses pulsos de luz, eles são um PIV, né? Que ele tem um rastreador das partículas aí. Bom, passando agora para aplicações da wide mesh, ela é muito interessante quando é necessário no processo determinar a distribuição espacial das fases. Ou seja, quando eu preciso de ferramentas que me determinem, né, não só o padrão de escoamento, mas também a distribuição espacial das fases. E com isso, né, eu consigo associar o padrão de escoamento e também a fração das fases, ou seja, o percentual que cada fase tem na seção. E essa é uma medida instantânea. E também a wide mesh ela consegue detectar desuniformidades do escoamento, ou seja, se em uma determinada seção eu tenho mais de uma fase ou mais de outra, mais perto da parede, enfim, eu consigo saber se eu tenho essa desuniformidade. Eu não preciso ter um dado de saída aquela distribuição espacial, mas às vezes para o meu processo industrial eu quero simplesmente saber se o meu processo está sendo homogêneo ou se ele está heterogêneo. E por fim, né, pode ser feita a detecção de fases indesejadas, que são, né, eu vou utilizar aqui um exemplo agora. O que seriam essas fases indesejadas? Se eu tenho, né, lá na produção de vapor, né, imaginando que o vapor vai adentrar numa turbina, por exemplo, após passar pela evaporação numa caldeira. Então, esse vapor, né, eu tenho um trecho de tubulação de vapor, né, que espera-se ter a presença só de vapor, e aí eu faço a medição da condição energética, da condição termodinâmica, da condição de controle do meu processo, eu faço a medição de pressão e temperatura. Com isso eu consigo satisfatoriamente, né, fazer a determinação se eu tenho a presença de vapor. Só que imaginemos que a gente, por algum motivo, eu tenho uma perda de calor desuniforme, só na região de baixo, por exemplo, dessa minha tubulação. O que vai acontecer? Eu vou ter um efeito, imaginando que essa tubulação também é grande, né? Quanto menor ela for, menos esse efeito tem, mas vamos supor que ela tenha 2 polegadas. Eu vou ter um efeito aqui dessa perda de calor, que ela vai se propagar ao longo da tubulação, mas ela não vai necessariamente atingir aqui os meus sensores. E com isso eu posso até ter uma condição que eu tenho formação de líquido aqui na parte inferior do tubo, só que isso não é detectado pelos meus sensores. Por quê? Porque eu não tenho uma condição de equilíbrio termodinâmico aqui na seção do escoamento. E com isso, eu só, né, fica como um falso positivo que o meu processo está sendo controlado. E se eu não posso ter presença de vapor na entrada da turbina, por exemplo, seria indesejado
ter essa condição aqui. Então, nisso, um sensoriamento que faz uma varredura da seção, ele é muito essencial para o controle adequado desses processos. E aí, como conclusões dessa parte técnica, né, depois o Marcos retoma a apresentação, a gente tem que o quê? Que a tomografia do escoamento multifásico, ela fornece informações imprescindíveis para projetos dessas aplicações, que essas medições ainda não são consolidadas, então a gente precisa de mais entendimento disso para ter melhor controle dos processos, e a tecnologia de tomografia por wire mesh, ela se apresenta como uma técnica que pode auxiliar nesse controle dos processos, né? Detectando, não só fornecendo dados de desempenho, mas também dados de segurança, evitando a presença de determinadas fases, né? Ou, né, fornecendo até homogeneidade do meu processo ali que eu tenho industrial. Tá? Então, agora eu passo de volta a palavra para o Marcos e agradeço aí a todos. Ok. Vocês já vem a minha tela? Sim, estamos Perfeito. vendo, sim. Ok. Então, olha, com relação ao produto, né, que é a minha, vamos dizer, a minha missão aqui, transformar isso em produto, a gente está na fase de divulgação da tecnologia e prospecção do mercado. Ok? Marcos, algum problema na apresentação? Eu acho que travou. A internet travou. A dele? Voltou? Vai voltar. Voltou. Voltou? Tá. Voltou. Então, tá. Então, eu estava falando da expectativa, né, que acho que até aí não tinha caído, que a nossa expectativa é encontrar aplicações e parceiros. Por isso, a gente está fazendo essas apresentações e estamos buscando oportunidades de fazer apresentações, tá? E caso você, né, que está nos ouvindo aí, verificou que existe uma oportunidade de aplicação dessa tecnologia na sua empresa ou no seu negócio, por favor, entre em contato com a gente. Os contatos a gente vai colocar no próximo slide, tá? E também solicita, né, dentro da possibilidade de cada um, nos ajude a divulgar esse material. Se quiserem, eu posso mandar os folders, que são tipo one page, né, ou um pouquinho mais detalhe, mas que dá para ler e dá para ter uma ideia, dá para ter um entendimento da tecnologia, tá? E também se coloca à disposição para novos eventos de divulgação, caso alguém identifique também, opa, seria interessante essa apresentação em determinado fórum, a gente está totalmente à disposição e, na verdade, seria uma grande oportunidade para a gente sair. A gente está totalmente aberto a isso, tá? Vai ser muito útil. Vamos lá. O que a gente também quer deixar, assim, aproximar, né? Um dos objetivos é a gente aproximar o LEMI da sociedade, tá? Então, o wire mesh, ele é um dos produtos de pesquisa, não é o único produto de pesquisa que a gente tem aqui. Então, se você tiver algum processo na sua empresa, no seu departamento, tá? Que precisa ser, cujo escoamento precisa ser monitorado de alguma maneira, tá? Visando segurança, visando qualidade ou eficiência, o LEMI pode estar trabalhando em conjunto com você para poder desenvolver uma tecnologia, desenvolver uma solução para o seu caso, tá? Então, novamente, a gente aguarda um contato de quem tiver essa necessidade, esse interesse. Okay?
Os contatos, então, como eu falei, né, eu estou trabalhando aqui na parte de coordenação desse projeto, mas visando a como transformar esse conhecimento da academia para o comercial. Tá? Então, a gente tem aqui, sou eu, o professor Oscar é o chefe do departamento de engenharia mecânica, esse é um desejo dele, né, essa motivação nasceu dele, ele enxerga essa necessidade está sendo largamente enxergada, né, a necessidade da universidade, dos centros de pesquisa gerarem produtos que vão mais rapidamente para a sociedade, para atender a sociedade, com o desenvolvimento de tecnologia. Então, o professor Oscar está totalmente alinhado com isso, ele é chefe do departamento de mecânica, da engenharia mecânica e também do LEMI. Tá? E o professor Francisco esteve com a gente aqui, que é o nosso pós-doutorando, está fazendo esse trabalho de wire mesh em parceria da USP com a UFES. Tá? Então, tanto por e-mail, telefone, WhatsApp, vocês podem entrar em contato com a gente vai prontamente aí fazer um retorno para ver o que a gente consegue fazer em conjunto. Okay? E aí a gente fica aberto a questões, a gente agradece muito aí a atenção de todo mundo e a oportunidade novamente aí que o Antônio Carlos abriu para a gente. Tá? E estamos à disposição para questões, se o Antônio Carlos tem alguma questão aí que surgiu. Ok, parabéns pela apresentação, Marcos e Francisco, excelente, né? Bem sucinto, né? Falaram aquilo que é necessário para que todos víssemos aí a tecnologia, como é que ela funciona, né? E tenho uma pergunta pessoal para você, tá? Eu sou da área também, né? E a minha pergunta é o seguinte: quais são os diâmetros disponíveis do sistema, do medidor? Bom, eu vou responder esse questionamento. Os diâmetros, a gente utilizou já de 1 polegada e 2 polegadas, né? Só que isso é totalmente adaptável, né? Vai depender muito da quantidade de fios, depender muito do processo, né? Tudo isso é totalmente mutável, é totalmente adaptável em termos de tanto números de sensores, né? Número de fios da rede que vai ser feita, e também o diâmetro que vai ser utilizado. Então, aliás, a gente teve 1 polegada, 2 polegadas para tubo comum. Para tubo anular foram 3 polegadas. Foram aproximadamente 3 polegadas. Tá. Em todos os diâmetros, vocês mantiveram os fios 16 por 16 ou não? De 1 polegada chegou a ser 8 por 8. 8 por 8. Isso. Tá. Entendi. É porque aí o que acontece? Quanto maior o número de fios, mais precisão ele vai ter, né? Sim, só que mais intrusivo também, né? Então, muitas vezes... E também mais custo em termos da parte da eletrônica embarcada, né? Por conta que isso tudo, quanto mais fios, né, quanto mais cruzamentos, mais eu preciso ter, né, uma velocidade de aquisição, e conforme eu vou aumentando né, o tempo que eu necessito fazer uma varredura, tudo bem, esse tempo é pequeno, a gente está falando em termos de milissegundos, né, mas dependendo do meu evento, eu não posso aplicar a consideração de uma fatia instantânea, né? Ok. Francisco, qual que é o erro de fundo de escala que tem esse equipamento? Olha, o erro ele depende muito do modelo de permissividade, né? A gente não entrou nesses detalhes porque senão ia entrar muito na parte técnica, assim, a gente fica meio, né, precisaria de mais tempo até, né, para a gente poder, né, aprofundar nisso, né? Mas em termos assim de fundo de escala, aplicações aí eles falam em termos de 11%, 10%. Tá? Dependendo do padrão de escoamento também, né? Ela tem determinadas limitações. Só que a gente vem fazendo também um estudo aqui, a gente está iniciando um estudo de determinação, calibração desses modelos de permissividade, né? Porque se a gente for ver, entre os fios eu posso ter, né, disposições diferentes ali das fases, né? E às vezes eu posso ter a mesma fração de vazio, a mesma fração das fases em situações diferentes, só que o meu sinal elétrico vai ser diferente. Então eu tenho que prever isso. E o que a gente está tentando fazer é um desenvolvimento de uma geração de um banco de dados extenso para que a gente possa utilizar a inteligência artificial para determinar qual modelo de permissividade, fazer essas correções e com isso aumentar a precisão dessa medição.
ou seja, colocá-lo na indústria 4.0, que eu vejo exatamente o produto para 4.0, né? A parte de controle de processo contínuo, né? Inclusive, o que eu mais vejo de beleza nessa tecnologia é justamente porque assim, né, eu leciono a parte de termodinâmica, né? E o equilíbrio termodinâmico é uma das premissas que, se a gente não tem ele, a gente complica muito a situação, né? Complica muito a nossa medição se a gente não tem o equilíbrio termodinâmico na seção. Então, se a gente consegue determinar o quanto que eu posso fazer consideração de uniformidade, de homogeneidade no meu processo, né? Isso é imprescindível para o controle que eu tenho. Outra pergunta, talvez seja para o Marcos. Vocês já têm uma ideia de custo hoje dessa válvula? Desse medidor? Não. Não, a gente ainda não chegou nessa fase, né? E por isso que é importante agora essa fase de prospecção, né? Porque o que a gente precisa? O que o mercado, voltando a falar em dor, né? Qual que é a dor do mercado, né? Ele precisa de um ar mesh com 16x16 ou um 2x2 é o suficiente. E isso vai impactar muito, né? Hoje, o dispositivo que nós temos aqui, ele tem toda uma eletrônica muito particular. Nós temos que levar isso para o mercado, simplificar isso daí, fazer uma eletrônica embarcada, um sistema bem mais simplificado. Mas, de novo, para isso, a gente tem que entender o que o mercado precisa, né? Qual que é a demanda do mercado, qual que é a dor que ele tem. E aí a gente vai começar a estruturar, né? Aí vem aquela terceira fase, que é estruturar a questão de roteiro de fabricação, a gente vai fazer isso, desenvolver parceiros, fazer isso em terceiro, quem é que vai nos ajudar nesse processo, para então chegar numa lista de materiais, num custo de processo, num custo de fabricação e até, obviamente, num custo num ganho, para poder chegar num custo estimado para esse produto aí. Então, a nossa fase ainda é uma fase bem experimental, né? A gente precisa migrar agora para outra fase, que é a fase de aplicação. Essa fase de aplicação, inclusive, a gente procura parcerias, né? Onde o LEMI consegue bancar tudo isso? Provavelmente não, mas o LEMI tem interesse agora em fazer dinheiro com isso? Também não. Então, realmente é uma parceria para a gente conseguir difundir mais essa tecnologia. Senão fica o que a gente tem aqui em laboratório, Antônio. Eu não sei se o Francisco tem uma ideia de quanto custou isso em laboratório aqui, Francisco. Eu não estava aqui nessa época. Mas não é uma foi bastante. Foi caro, né? Sim, o custo, né, em questão de laboratório de desenvolvimento, né, ele vai muito além simplesmente do custo material, né, daquela tecnologia que foi envolvida, porque tem bolsas de estudo, tem funcionários envolvidos, né, a gente tem a própria estrutura aqui do LEMI, né, que foi financiada pela Petrobras, né, um prédio inteiro financiado pela Petrobras. Então, tudo isso acaba sendo embutido, né, em termos do custo de desenvolvimento de toda essa tecnologia, né? Isso é uma nacionalização de tecnologia, ela foi desenvolvida, né, isso em 98 pelo Pracer, e todo o circuito de amplificação, todos esses princípios foram todos desenvolvidos aqui, né? Então o LEMI parte do zero, mas ele desenvolve em paralelo, né? E sendo que, né, tecnologia de 98, esse princípio, né, de funcionamento, só que cada vez mais a gente vai tendo mais tecnologia para fazer uma aquisição, né, perfeita, para fazer uma aquisição mais precisa, mais rápida, também métodos de análise mais robustos, né? Então essa parte de inteligência artificial para determinação dos modelos de permissividade, que é a nossa grande contribuição para a tecnologia, né? Então, toda a parte de desenvolvimento, patentes e etc., desse desenvolvimento lá fora, né, elas já caíram. Então, só que a gente está contribuindo justamente com essa parte de amplificação do sinal e de determinação, né, melhorias da precisão dela aí, através de técnicas de inteligência artificial, por exemplo. Né? E complementando também a fala do Marcos, né, em termos do custo, esses custos também eles são bem relativos, né? Então, se a gente pensa num cenário que a gente compara a tecnologia de wide mesh com
as tecnologias tomográficas, né, para determinação da distribuição de fases do escoamento no meu processo, que são tecnologias, por exemplo, de raio-x, né, raio-x, raios gama, ressonância magnética. A gente tem essas outras tecnologias não são só caras o equipamento delas, né? São caras também a parte de segurança que tem, né, por trás. Então você tem que modificar seu laboratório, né, ou sua indústria para poder receber todo o treinamento, todo aspecto de segurança, né, tudo está fechado, não ter perigo de contaminação nenhuma, né? E então isso tudo é custo também, né? Custo de manutenção. A gente mesmo aqui, né, faz a validação da tecnologia da Marimesh por densitometria de raios gama, que é extremamente precisa, mas é só num ponto, né? Ela tem só uma seção de medição. A gente não consegue fazer a tomografia complexa igual da Wiremesh. A gente só consegue fazer um contraste aí de uma medição média, né? Porque a densitometria de raios gama ela vai fornecer um dado médio. E a gente contrasta os dois, né? Faz a integração e aí tem o dado da Wiremesh contrastado com o dado dos raios gama. Né? Só que a gente tem que fazer toda uma acreditação do laboratório, né? Permanecer com todos os relatórios de treinamentos, de medição de EPI, tudo isso tem que estar sempre em dia para o laboratório estar credenciado no CENEM, por exemplo. Né? Então, isso tudo é custo, né? Para a gente poder implementar essa tecnologia de radiação ionizante. Né? E que para a Wiremesh ela corta tudo isso, né? Já que ela utiliza por princípio um sinal de baixa tensão, inclusive, né? Então ela representa pouco risco e tem um retorno relativamente de custo reduzido. Ok. Amanhã, estando pronto já o link do YouTube, eu vou encaminhar para o diretor-geral da Onrum da América Latina. Eu trabalhei com ele muitos anos, né? E a Onrum é uma empresa que talvez se interessaria por essa tecnologia, até porque eles têm a parte voltada à parte de processo, medição. É uma empresa japonesa muito grande, né? E Legal. depois eu coloco vocês para conversarem diretamente com ele, eu tenho o telefone, tudo com o contato certo. Agora vamos ver aqui as outras perguntas da turma, né? Vamos lá. O Ricardo Kozak, né, engenheiro químico, responsável pela Câmara Técnica de Química do IEP, né? Ele está perguntando aqui: este equipamento poderia operar até 1,25 vezes a capacidade nominal de projeto? É uma conversa muito longa e, infelizmente, o evento não nos permite uma intervenção falada. É de hiperimportância os engenheiros químicos, mecânicos dominarem o assunto sem dependência do exterior. Professores, aí eu vou mandar depois para vocês o e-mail dele, que ele está colocando aqui, né? Ele contou mais para cima aí a no passagem sentido, dele, né? Exato, ele passou um pouco ali da passagem dele profissional em relação a Repar, Petrobras, etc. Né? Ok? Vamos ver aqui no QIA, o que nós temos de pergunta. O Pedro Zaldumbide. O Pedro é meu colega de turma da engenharia, ele mora no Equador e ele está falando o seguinte: acho muito interessante para a aplicação dos trocadores de calor em sistemas de refrigeração, principalmente no evaporador, onde muda de fase líquida para fase de vapor. Poderia se utilizar para melhorar a eficiência e o comportamento à temperatura da evaporação do freon ou outro líquido refrigerante a baixas temperaturas, onde o óleo do sistema apresenta, às vezes, dificuldade para escoar. Bom, perfeito. Eu vou comentar essa Ele está pedindo o consideração. contato de vocês, eu já passo os 2 telefones celulares para que ele entre em contato lá do Equador com vocês. Certo. Tem tempo para comentar? Claro. Uma possibilidade também, né? Obrigado aí pelo comentário, né? Tanto do Pedro quanto aí do Ricardo, né? Obrigado pelas parabenização também da apresentação. E um detalhe, né? Que a gente tem, que né, eu apresentei lá,
que tem aplicações em termos de colocar ali um termistor, né, naquele cruzamento, né? Existem inúmeras possibilidades. E, inclusive, o sensor Wide Mesh ele foi desenvolvido lá pelo Pracer em 98 para aplicação na indústria nuclear, para detecção justamente de aspecto de segurança, né, distribuição de fase, tudo mais. Por quê? Porque o reator nuclear, ele ou é indesejável a presença da fase vapor, então se detecta ela, né, eu consigo fazer ali uma varredura se eu tenho presença de vapor, ou então ele tem uma limitação do quanto de vapor eu posso produzir nele, né, porque eu não posso nem chegar perto da condição de secagem, porque aí aí o meu coeficiente de transferência de calor ele cai muito quando eu tenho a presença só do vapor, né? Então, uma das motivações da indústria nuclear, né, foi a utilização da Wide Mesh, foi uma das motivações para a indústria nuclear, e também, né, mais atualmente, ela tem sido utilizada para a indústria de petróleo, né? E para o caso, né, desse controle, né, de temperatura e distribuição, né, que nem o Pedro falou aí, questão comportamento de temperaturas e também comportamento, detecção da presença, né, de óleo no sistema, isso tudo é possível inclusive verificar a quantidade de óleo que eu tenho dissolvido, né, na mistura ali do freon, né? Isso seria possivelmente bem interessante também, né, verificar se eu tenho uma má distribuição, ou então, que seria assim, né, o óleo ele fica dissolvido lá no freon na fase líquida, né? Então, eu posso detectar essa quantidade também dentro da fase líquida, né? A gente falou só a questão de fases, mas a Wide Mesh, esse comportamento elétrico, ele consegue verificar também porcentagem de solução, né, que tem. Se for possível por impedância elétrica, às vezes tem uma diferença muito pequena, não dá certo, né? E a gente tem que lembrar também que, né, o sensor Wide Mesh, o que ele é? Um sensor de impedância. Então, se a gente utiliza essa tecnologia de medição de diversos sensores, né, eu posso não fazer uma rede de sensores na minha seção do tubo, eu posso fazer diversos sensores ao longo do tubo, por exemplo. Pode ser que isso seja interessante, né? Então, ela é bem aberta, mas o principal, o que acontece? É a medição eletrônica para fazer essa medição, e também o processamento embarcado que tem, né? Então, tudo isso a gente pode... são desenvolvimentos possíveis, né? A gente não tem eles, mas, né, o pensamento, às vezes, do pessoal da indústria vai culminar aí, né, em termos de sugestão, em termos de demanda, inclusive para a gente poder ter desenvolvimentos futuros aí, né? É possível, né, Francisco, fazer uma derivação, né, do Wide Mesh. A gente tem conversado aqui, né? Às vezes a homogeneidade do escoamento não precisa ser feito com o Wide Mesh 16 por 16. Às vezes a gente consegue com menos fios, né? Às vezes eu preciso de um outro tipo de sensor. Às vezes a indústria chega e fala assim, se eu tivesse um sensor assim, dá para fazer? Dá para medir? Às vezes sim, né? É bem interessante para aplicação em caldeiras, né? Ali no interior de Santa Catarina tem 16 fabricantes de caldeira que trabalham nessa área. Eu passo a relação deles para vocês baterem um papo com eles também. Ajudaria bastante. O Pedro complementou aqui. Problema de refrigeração. O Pedro está perguntando, né? E um problema em refrigeração, a presença de muito óleo nos trocadores de calor, pelo fato de diminuir a eficiência na troca, né? Sim, você tem um escoamento ali que prejudica, né? A presença do próprio óleo, ele prejudica não só o coeficiente de transferência de calor, porque você adiciona resistência térmica ali na parede, né? Mas também os mecanismos de formação de bolha, etc. e tal, são diferentes na presença do óleo, né? Sem contar para a válvula de expansão, né? Por exemplo. Então é muito interessante que a gente tenha uma distribuição da quantidade de óleo, por exemplo, já lá no compressor, né? Para saber o projeto de compressor, como que ele funciona, para ele poder, né, isso no processo de desenvolvimento do próprio compressor, né?
para ele poder ter uma distribuição melhor ali daquele óleo, de forma que não vá óleo para o circuito, né? Que fique só ali na parte de compressor mesmo, que é a parte que E, Francisco, a precisa saída dele. do equipamento é corrente e tensão ou tem os dois? É tensão só, corrente não. Só tensão? Só tensão. Não tem corrente de 4 a 20? Não, no caso, né, a gente faz, o que a gente tem feito é simplesmente joga isso para um sistema de aquisição. Então, o sistema de aquisição ele já trata todos os dados, etc. e tal. Uma próxima etapa seria uma eletrônica embarcada, né, seria após a identificação de um problema, né, uma parceria, elevar o nível, né, dessa tecnologia em termos de prontidão, né, que seria elevar o TRL dela, colocar isso dentro de uma eletrônica industrial, né, uma eletrônica embarcada, que aí ela poderia, por exemplo, associar a homogeneidade, né, do meu, digamos assim, se a gente tem a presença, o quanto que eu tenho de presença de vapor dentro, ou de líquido dentro da minha seção, e aí eu jogo isso num sinal 4 a 20. Então pode ser que ela faça uma varredura, mas o interessante para mim seja só, né, o quanto que eu tenho de líquido ali na seção. Né? Então, E na saída de tensão, o que é? 0 a 10 volts ou 10 a 30? Não, depende do ganho, né, da própria placa, digamos assim. Então, eu tenho um sinal que ele é alternado. Então, né, para medição de impedância, eu preciso de um sinal de oscilação, né, um sinal oscilante. Então, ele é uma senoide. E eu vou captar isso. Então, geralmente, aí a gente está em torno, sim, de 0 a 5 volts, 0 a 10 volts após a amplificação. Antes da amplificação é muito baixa, coisa de milivolts. Uhum. Tá? Porque, então, joga um sinal ali de 5 volts, por exemplo, depois que passa pelos fios, isso nos fios transmissores, nos fios receptores, tem ali em torno de milivolts, e aí tem a amplificação, e aí ele vai para torno dos 5 volts, para poder fazer, para o sistema de aquisição fazer essa análise, né? Fazer essa captação. E aí esses dados em si, né, não tem ainda uma interface, digamos assim, não tem uma comunicação industrial nela, né, que seria, por exemplo, o caso do 4 a 20. Se passar por uma eletrônica, faz um tratamento, né, faz um filtro ali, digamos assim, né, para informação útil para o processo, e aí pode jogar em 4 a 20, pode jogar em Hart, né, enfim. Ok. Respondendo ao Ricardo Kozak, sim, eles viram sua pergunta e já responderam, tá? Então, amanhã, na íntegra, no link do YouTube, a apresentação estará disponível de maneira completa, né? E aí, esse link nós vamos disponibilizar dentro do nosso canal IEP, né? Dentro do YouTube, e vai ficar para quem precisar desse link, é só nos pedir ou entrar diretamente no canal, copiar e colar, né? Giancarlo, alguma pergunta que você queria fazer? Não, eu ia só comentar as coisas que realmente estavam do COSAC e também no QIA, mas você já fez, então eu só agradeço ao Marcos e ao Francisco, realmente foi uma palestra bem objetiva, bem sucinta, bem técnica. Olha, parabéns para vocês, realmente, muito bem. Muito obrigado pelos comentários. Fico muito feliz aí com os comentários do Ricardo e do Pedro. Eu gostei também bastante. Eu sou da área, né? Trabalho há 33 anos nessa área e vejo assim que tem essa tecnologia é muito importante, porque na indústria de processos ou mesmo na manufatura, na central de utilidades, hoje todas as empresas eles querem melhorar a eficiência e eficácia operacional. E esse produto realmente ele vai de encontro a essa necessidade, a parte de controle, né, do que está sendo gerido dentro da tubulação, o que está passando ali dentro, né? Desde uma simples empresa até uma empresa automotiva, uma empresa alimentícia, né? Uma empresa química necessita desse tipo de equipamento. Empresa okay? cervejeira também. Cervejeira. Eu agradeço realmente a participação, Marcos e Francisco, tá? Vou repassar o contato de vocês conforme eu comentei agora, lá para o pessoal da Honro, para o diretor-geral. Vou passar para o Pedro também, que está no Equador, para que eles entrem em contato com vocês para bater um papo sobre o assunto. Ok? Obrigado novamente pela oportunidade, pela abertura aí
espaço que vocês cederam para a gente e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante nessa empreitada aqui, viu? Com certeza. Ok. O Pedro está dando parabéns também e obrigado pela palestra. Muito obrigado, A gente gente. que agradece. Obrigado pela Um abraço a participação. todos. Um abraço. Até mais. Um abraço a Tchau, todos. tchau. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.